Hoje eu trouxe aqui para vocês um áudio traduzido do coach internacional Brian Tracy, referente à tradução da palestra The Secrets of Self-Made Millionaires. Além da tradução em áudio, eu incluí legendas. Obrigado por estarem aqui. Tenho boas notícias para vocês. Mais pessoas farão mais dinheiro nos próximos anos do que foi feito em toda a história da humanidade. No ano de 1900, havia 5 mil milionários nos Estados Unidos. No ano 2000, havia 5 milhões de milionários. É um aumento de 1000 vezes. Houve um ótimo aumento em 2001 e 2002. Nos últimos 3 anos, o número de milionários subiu 33%. Pulou para 8,2 milhões de milionários nos Estados Unidos. E quase todos ascenderam sozinhos. O que significa que eles começaram sem nada para agregar e sem ninguém a quem recorrer. E o fizeram em uma única geração. Quando vemos as pessoas mais ricas da América nos dias de hoje, Warren Buffett, Michael Dell, claro, Bill Gates, Paul Allen e a família Walton, todos multibilionários de primeira geração. Nós temos uma economia de 12 trilhões de dólares atualmente, que cresce num ritmo de 5 a 600 bilhões de dólares por ano. E todo esse dinheiro está passando pelas mãos de alguém. E o seu trabalho é fazer com que ele passe pelas suas mãos, e parte dele fique. Essa é uma boa meta para hoje? O meu trabalho é mostrar como fazê-lo. A boa notícia é que todas as respostas foram descobertas. Milionários que se fizeram por si próprios foram estudados exaustivamente. Eles foram analisados, eles foram entrevistados por milhares de pessoas. E o que sabemos é exatamente quem são, e o que fazem, e como pensam, e como funcionam, e as decisões que tomam, e as coisas que fazem e não fazem. E a melhor parte disso é que se você fizer o que as outras pessoas bem-sucedidas fizeram, eventualmente terá os mesmos resultados. Algumas pessoas dizem, bem, eu comecei sem dinheiro algum, sabe, e ainda não tenho dinheiro algum. Bem, bem-vindo ao clube. Ninguém tem dinheiro. A maior parte das pessoas continua dura, até os seus 40, 50 anos. Então, se está duro hoje, você é só mais um. A única pergunta é a seguinte: vai continuar assim? E a resposta é não. Quando comecei, muitos anos atrás, vim de uma origem muito humilde. Não me formei no ensino médio. Eu não fui um dos melhores alunos da turma, certamente. Eu saí da escola no ensino médio. Eu só consegui arrumar trabalhos braçais. Sempre me disseram que, se você não tiver uma boa educação, não se dará bem na vida. Se não tirar boas notas, não terá um bom emprego. Se não fizer faculdade, não terá futuro. Assim por diante. Eu acreditei nisso por um bom tempo, até descobrir sobre as milhares de pessoas que largaram o ensino médio e se tornaram milionários e bilionários. Digo isso para que não deixe que lhe impeça de ser um também. Não deixe que nada em sua vida atrapalhe o seu potencial, porque há centenas de milhares de pessoas que enfrentaram situações muito piores do que você possa imaginar e que conquistaram coisas incríveis. Pois bem, eu realizei trabalhos braçais por muitos anos. Eu trabalhei em construções, eu trabalhei em fazendas e ranchos, eu trabalhei em fábricas colocando porcas em parafusos hora após hora. E um dia, em um estado de frustração, comecei a me fazer uma pergunta: por que algumas pessoas têm mais sucesso que outras? Na Bíblia, existe um verso que diz: buscai e encontrareis, pois todo aquele que procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Então comecei a perguntar a pessoas bem-sucedidas. E elas me responderam, e eu fiz o que disseram, e consegui resultados melhores. Eu entrei para o ramo de vendas quando o trabalho braçal se tornou um desafio, como para muitos de vocês. E no setor de vendas, percebi que um dos meus colegas vendia 10 vezes mais do que qualquer um, e ele estava vendendo o mesmo produto da mesma empresa, pelo mesmo preço, para as mesmas pessoas, sob as mesmas condições, mas vendia 10 vezes mais do que qualquer um ali. Eu fui até ele e perguntei: o que você faz de diferente? E ele respondeu e eu fiz o mesmo. O que eu descobri e mudou minha vida e que nos trouxe até aqui hoje foi a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, plantar e colher, ação e reação, é a grande lei do universo. O que ela diz é que tudo acontece por uma razão, é que não existe efeito sem causa. É que, mesmo que não saibamos o que está causando o efeito, nós procuramos até descobrir. É a base de todo o processo científico, de toda a pesquisa médica, de todo o marketing, de todo o negócio. Se você conseguir definir o efeito que deseja, pode voltar a um tempo em que tal efeito não existia e descobrir o que o gerou. Então pode reproduzi-lo e conseguir os mesmos resultados. Dizemos que o sucesso não é um acidente. O fracasso não é um acidente. O sucesso deixa rastros. Então, se seguir os rastros de pessoas bem-sucedidas, não importa de onde você comece, eventualmente vai chegar ao mesmo lugar que elas chegaram. Bem, isso foi um choque para mim. E eu aprendi mais tarde, com a psicologia, a propósito, que uma das coisas mais importantes das quais precisamos para sermos felizes e saudáveis é uma sensação de controle, o sentimento de que estamos no controle de nossas vidas, que as coisas acontecem por uma razão e com certa coerência, uma sensação de que as coisas se encaixam. Bem,
quando percebi que a lei de causa e efeito explicava tudo, pensei, uau! Então, no setor de vendas, cheguei ao topo do ranking. Eu li, eu aprendi, fiz cursos e principalmente apliquei o que aprendi. E uma vez que cheguei à gerência de vendas, novamente li os livros, fiz os cursos e pedi conselhos. E quando fui para o setor imobiliário e para o de importação e de desenvolvimento e indústria e distribuição e uma série de negócios ao longo dos anos, a primeira coisa que sempre fiz foi perguntar: como funciona? Como as pessoas obtêm sucesso nesse ramo? E então, mergulhei de cabeça. Eu passei horas e horas estudando. E então fiz o que a maioria das pessoas bem-sucedidas fez. Um ponto interessante. Dizem que a natureza é neutra. Em outras palavras, a natureza não se importa com quem você é. Não se importa se você é alto ou baixo, homem ou mulher, branco ou negro, graduado ou não. A natureza não se importa. A única coisa com a qual a natureza se importa é se você faz o que pessoas bem-sucedidas fazem. Se estou fazendo uma receita, a natureza não se importa. Você segue uma receita. Se seguir a receita com exatidão, conseguirá o prato. A natureza não liga para quem o faz. E isso é algo maravilhoso da nossa sociedade. É basicamente como a justiça. É cega. A natureza não se importa. Na verdade, há muitas pessoas que não são tão inteligentes ou tão talentosas quanto você, que estão se saindo muito melhor que você. Não porque são melhores, mas porque estão seguindo métodos com sucesso comprovado. Não há nada que lhe deixe mais enfurecido que ver alguém mais burro que você fazendo mais dinheiro que você, certo? Já teve essa experiência? Então o que fazemos é usar métodos com sucesso comprovado. Nós descobrimos quais são e fazemos de novo, de novo e de novo. Um lembrete: nada funciona de primeira, ok? Por favor, entenda isso. Nada funciona de primeira. Qual é a média de vezes que uma pessoa tenta com uma nova meta antes de desistir? Conseguem adivinhar? Bem, a média é menos de 1, porque a maioria das pessoas desiste antes de tentar sequer uma vez. Eles dizem: essa é uma ótima meta, eu adoraria ser independente financeiramente. Então desistem. Eles nem chegam a tentar. Eles dizem: mas eu não poderia por causa disso e aquilo. E assim por diante. Então eles vão para um lugar incrível chamado Um Dia Eu Vou. Já ouviu falar de Um Dia Eu Vou? Um dia eu vou poupar dinheiro. Um dia eu vou sanar as dívidas. Um dia eu vou perder peso. Um dia eu vou ter um negócio. Um dia eu vou levar minhas finanças a sério. E a maior parte das pessoas vive no Um Dia Eu Vou. O seu e o meu trabalho é tirar você dessa ilha, certo? E começaremos a tomar o controle das nossas vidas. Bem, alguns anos atrás, fui chamado por um grande homem de negócios e ele me pediu para fazer uma palestra para os 800 empreendedores que possuíam franquias em sua organização, sobre como se tornar um milionário por si mesmo. E eu disse: claro, quando você é um palestrante novo, você aceita falar sobre qualquer tema. Claro, eu vou falar sobre esse tema. Eu era como a maioria das pessoas. Quando mais novo, queria ser um milionário aos 30 anos. E quando cheguei aos 30, transferi para 35. E quando cheguei aos 35, transferi para 40. E então, você meio que para de pensar nisso. Você esquece isso e sente que o mundo conspira contra você. Bem, eu tinha por volta de 38, 39 anos, quando ele me ligou e me chamou. E eu disse: claro, sem problemas. E pensei: o que sei sobre milionários que ascenderam sozinhos? E isso é chocante, eu não sabia nada. Bem, eu sabia que tinham mais do que $1 milhão. Mas esse é um conhecimento básico demais, sabe? Então eu pensei: o que sei sobre isso? Então comecei a estudá-los. E foi então que descobri que eles foram estudados tão intensamente que nós sabemos tudo o que poderíamos saber. Eles são fonte de muita fascinação e existem 50 anos de pesquisa. Então comecei a ler os estudos e descobrir de onde vieram e o que fizeram e como pensavam e como começaram e as decisões que tomaram e o tipo de gente que eram. Uma das coisas que aprendi, por sinal, é que se tornar um milionário não é a parte mais importante. O que é realmente importante é a pessoa que você deve se tornar para se tornar um milionário. Você tem que se tornar um ser humano totalmente diferente. Um dos meus amigos diz que, para alcançar algo que nunca alcançou antes, você deve se tornar algo que nunca foi antes. Melhor não só em relação a caráter, determinação, disciplina, assertividade, força e assim por diante, mas elas lhe fazem uma pessoa melhor. Elas moldam o seu caráter de uma forma muito melhor. A maior recompensa da riqueza não é comer mais. Não é pelos pratos que você pode comer, pelas roupas que pode usar, mas sim pelo tipo de pessoa que você pode se tornar e pelo tipo de pessoa com quem se relaciona, pelo tipo de vida que tem. Então, as coisas sobre as quais vamos falar agora, e eu sei que vocês são algumas das pessoas mais inteligentes do país, então eu falarei sobre isso rapidamente. O que descobri em minha pesquisa é que existe uma série de qualidades que milionários que ascenderam sozinhos possuem. Se você possui essas qualidades, seu sucesso está garantido. E se você não possui, essas qualidades podem ser aprendidas. O ponto número 1 é que todas as habilidades relacionadas a negócios ou vendas
podem ser aprendidas. Todas as habilidades financeiras podem ser aprendidas. Se você consegue dirigir um carro, conseguirá aprender essa habilidade. O ponto número 2 é que você provavelmente está a apenas uma habilidade de distância de dobrar sua renda agora mesmo. Você provavelmente está a apenas uma habilidade de distância do caminho para se tornar um milionário. Esse é o caso da maior parte das pessoas. E se você não sabe que habilidade é essa, talvez chegue a uma conclusão durante o tempo que passarmos juntos. Mas o que quer que seja, você deve identificar e trabalhá-la, porque pode ser aprendida. É uma habilidade que pode ser aprendida. Algumas pessoas dizem, bem, eu nunca fui muito bom com o dinheiro. Bem, esqueça isso. A questão é que você pode aprender o que precisar aprender para alcançar qualquer coisa que queira alcançar. Então, os segredos do sucesso de milionários que se fizeram sozinhos. Dê a si mesmo uma nota de 1 a 10. E se você for fraco em um desses pontos, pode ser o suficiente para te atrapalhar. Se você for forte em todos esses pontos, então não há limites para o que pode conquistar. O primeiro ponto é sonhar alto. Sonhe alto. Pratique o ato de pensar no futuro e projete seus planos. Desenvolva uma visão feliz, saudável, rica, mais magra de si mesmo. Pratique o que aqueles que estão no topo praticam, que se chama idealização. Você projeta a si mesmo anos à frente e precisa imaginar que sua vida é perfeita de todas as formas. Imagine que você não tem limitações. Imagine que você tem todo o tempo e todo o dinheiro e todos os amigos e todos os contatos e toda a educação e toda a experiência e o que você pode ser, ou ter, ou fazer qualquer coisa na vida. Se você pudesse, o que seria? Se sua vida fosse perfeita em 5 anos, como ela seria? Quanto dinheiro você ganharia? Quanto você valeria? Que tipo de vida familiar você teria? Que tipo de saúde você teria? Que tipo de carro estaria dirigindo? Como seria a sua vida se você pudesse balançar uma varinha mágica e torná-la perfeita de todas as formas? O que descobrimos foi que esse é o ponto inicial da riqueza, e é o ponto inicial do sucesso na vida. É ter um sonho ou uma visão de um futuro incrível. Esse é um exercício que damos à nossa plateia. Pegue uma folha de papel e faça o que chamamos de lista dos sonhos. Imagine que isso é como a lista de presentes de Natal de uma criança, e que você é livre para escolher. E escreva tudo o que conseguir, tudo o que quiser. Tive um amigo a quem ensinei isso, e ele ficou tão animado que comprou um caderno e começou a escrever. Ele folheava o jornal, e tudo o que achasse interessante ele anotava. Ele terminou com 330 metas de uma só vez. Ao final do mês, ele tinha anotado 500 coisas que queria. O interessante é que a vida dele explodiu. Ele ativou a lei da atração e começou a atrair pessoas, circunstâncias, ideias, recursos, pensamentos. Isso começou a movê-lo em direção às suas metas e começou a mover as metas em direção a ele. Número 2 é fazer o que você ama. Sempre que você encontra pessoas que são realmente bem-sucedidas, são pessoas que amam o que fazem. Elas amam seu trabalho. A grande regra para o sucesso é descobrir algo que ame fazer e então achar um jeito de ganhar a vida com isso. Quando você descobrir o que ama fazer, será algo que lhe dá energia, motivação, entusiasmo. É provavelmente algo que você nasceu para fazer. E quando você perguntar a milionários feitos por si mesmo com o que eles trabalham, muitas vezes irão responder: eu não trabalhei um dia sequer na vida, eu só faço o que gosto de fazer. Um dia, um aluno do meu curso veio até mim, e isso é interessante. Ele disse: quando eu era um garotinho, eu amava estudar sobre aviões. Ele disse: eu tinha livros sobre aviões e tinha modelos de aviões e aviões de brinquedos e entrava em competições com aviões de controle remoto. Ele disse: quando eu cresci, eu fui para a faculdade e estudei engenharia aeronáutica. Ele continuou: hoje, aos 35 anos, tenho 3 empresas, uma constrói pequenas aeronaves, outra conserta pequenas aeronaves e a outra para locação e fretamento de pequenas aeronaves. E concluiu: eu não trabalhei um dia sequer na vida, eu só brinco com aviões desde criança. Então, uma das coisas que você pode fazer é voltar à época em que era uma criança entre as idades de 7 e 14 anos, antes de ter descoberto os garotos ou garotas. E o que você realmente amava fazer? Você descobrirá que nessa resposta, muitas vezes, está o que deveria fazer como adulto. Número 3 é se comprometer à excelência. Isso é muito, muito importante. E eu tive dificuldade com isso quando jovem, porque nunca fui bom em nada. Eu nunca era escolhido para time algum, e se fosse escolhido, era o primeiro a ser dispensado. Eu tirava notas ruins em todas as matérias. Eu fui demitido de vários empregos. Eu até fui demitido de um emprego de frentista. Imagine ser demitido por não ser bom em encher um tanque de gasolina. Eles chegaram e disseram: você não é bom enchendo o tanque. Como é possível? Mocinhas conseguem encher o tanque, e ali estava eu, reprovado em encher o tanque. Enfim, eu fui demitido, pulei de emprego em emprego, e então descobri que todas as pessoas bem-sucedidas são excelentes no que fazem. Sabe, aquela velha pergunta que fizeram a Willie Sutton, o ladrão de bancos: por que você rouba bancos? Ele respondeu: é onde fica o dinheiro. Bem, o dinheiro está no topo, entre os 10%,
Então o que você precisa fazer é pagar qualquer preço e fazer qualquer sacrifício para chegar aos 10% melhores no seu ramo. Aqui está a boa notícia. Se você faz o que ama, vai querer estar entre os 10 melhores do seu ramo. Se você não quer ser excelente no que faz, significa que está no ramo errado. Significa que você está marcando o passo, perdendo tempo. E existem muitas pessoas que estão em seu ramo e fazem seu trabalho, e vão para casa à noite, não pensam no seu trabalho e assim por diante. E esse tipo de atitude significa que você não tem futuro. Você tem um presente incerto. Esse som de estalar que você escuta é o gelo se quebrando embaixo dos seus pés. Ok? E você não tem futuro, porque você não está fazendo o que ama e entregando todo o seu coração a isso. Você está marcando o passo. Mas todos são programados tendo algo que amam fazer e que fazem bem. E o fato de você amar significa que provavelmente tem a capacidade de alcançar a excelência nisso. Então tome essa decisão de chegar aos 10%. Deixe-me contar como isso mudou minha vida. Eu estava com dificuldades nos meus 20 e tantos anos e aprendi isso. Foi um divisor de águas. É que todos os que estão entre os 10% melhores já estiveram entre os 10% piores. Todos que estão indo bem já foram medíocres. Todos que estão no topo do seu ramo hoje, um dia sequer estavam nele e nem sabiam que ele existia. Isso significa que, se você estiver disposto a pagar o preço e trabalhar duro e fazer os sacrifícios, você pode chegar aos 10% melhores. Quanto tempo levará? Não leva uma semana ou um mês. A maioria das pessoas é muito impaciente e para atingir a excelência em seu ramo, leva de 5 a 7 anos. Você pode dizer, 5 a 7 anos? Nossa, vou estar 5 a 7 anos mais velho antes de começar a aproveitar as recompensas. Bem, quão mais velho você será em 5 a 7 anos? Enfim, aqui vai um ponto importante. Está pronto? O tempo vai passar de qualquer forma. O tempo vai passar. Os 5 a 7 anos a partir de agora, os 5 a 7 anos vão passar. A questão é, você estará no topo entre os 10% ou continuará lá embaixo entre os 80% medíocres? E o mais incrível é que ninguém é melhor que você. E ninguém é mais inteligente que você. Se qualquer pessoa está no topo do seu ramo, isso significa que você pode estar no topo do seu ramo. Apenas vá até eles e descubra como chegaram ali, porque eles começaram de baixo. Pode demorar mais para uns e menos para outros, mas todos que dão um passo de cada vez e seguem adiante eventualmente chegarão lá. E é lá onde estão todas as recompensas. Não apenas isso, é lá que está toda a alegria da vida. Quando você é realmente bom no que faz, você se sente incrível, é respeitado e estimado por todos ao seu redor. Você tem várias opções. Pode abrir qualquer porta quando é bom no que faz, porque você levanta pela manhã e sabe que é bom. E isso é mais importante do que as recompensas que vêm junto. O próximo ponto é desenvolver suas habilidades e talentos particulares. Todas as pessoas são programadas desde a infância com habilidades e talentos especiais, que, se desenvolvidas ao extremo, possibilitam que alcance o que quiser na vida. Todos são geneticamente programados com a capacidade de fazer algo primorosamente, para fazer algo de que gostam, para fazer bem e para ter grande satisfação com isso. Peter Drucker costuma fazer a pergunta: no que você é bom? No que você é bom hoje? No que você deveria ser bom? No que você poderia ser bom? No que você vai ser bom? E uma das perguntas que fazemos é, analisando a sua vida, o que foi responsável pelo seu sucesso no presente? O que foi responsável no passado? O que você fez que lhe trouxe os melhores resultados? Porque, como dissemos antes, o sucesso deixa rastros. E se analisar o seu passado, vai encontrar pistas que lhe guiarão para seu futuro. Vocês lembram daquele sujeito que ganhou 300 milhões de dólares na loteria? Ele era um professor de física no ensino médio e perguntaram a ele o que faria com isso. Ele respondeu que tiraria uma semana de folga e então voltaria ao trabalho, porque ele não queria deixar de ser um professor de física do ensino médio, pois é o que ama fazer. Essa é uma pessoa que está no lugar certo e agora pode ir para o trabalho em um carro melhor. Enfim, o próximo ponto para se tornar um milionário é ver a si mesmo como um trabalhador autônomo. O que descobrimos é que os 3% que formam o topo da nossa sociedade veem a si mesmos como trabalhadores autônomos. Eles veem a si mesmos no comando de suas próprias vidas. Ainda jovem, quando comecei minha carreira, tinha 21 anos, trabalhando como operário de construção, vivendo num apartamento de um quarto só, duro, passando 2 horas no ônibus toda manhã para ir ao trabalho e mais 2 horas para voltar. Ainda lembro disso, e ainda lembro de ter uma revelação em uma noite. Eu estava sentado no meu pequeno apartamento, na minha pequena cozinha, e de repente percebi que eu era responsável, que eu estava no comando da minha própria vida, que ninguém viria ao meu resgate, e foi uma das grandes viradas da minha vida. Então sabemos que todos os indivíduos excepcionais são extremamente responsáveis. Eles veem a si mesmos como trabalhadores autônomos. Às vezes pergunto à plateia, eu digo, quantos de vocês são trabalhadores autônomos? E algumas pessoas levantam a mão,
outras não. Direi agora qual é a verdadeira resposta dessa pergunta. E a resposta é que todos são trabalhadores autônomos. O maior erro que você pode cometer é pensar que trabalha para qualquer pessoa além de si próprio. Mesmo que alguém pague o seu salário para o resto de sua vida, as pessoas mais valiosas de uma empresa são aquelas que a tratam como se fossem seus donos. Elas pensam que qualquer acontecimento as afeta pessoalmente. Não são os conformados ou sem esperança que dizem: bem, eu vou trabalhar e quando não estou no trabalho não penso sobre o meu trabalho. Alguém disse a essas pessoas que esse é um jeito inteligente de pensar. É assim que perdedores pensam. Vencedores pensam sobre sua empresa. Quando não estão lá, eles pensam em como podem ser melhores. Quando algo acontece à sua empresa, eles levam para o lado pessoal, porque veem a si mesmos como altamente responsáveis. Como resultado, ganham mais, recebem mais oportunidades educacionais, são promovidos mais rapidamente. E esses são os indivíduos que, eventualmente, chegam ao topo de qualquer empresa ou negócio, os 3% do topo. O próximo ponto para se tornar um milionário por conta própria é desenvolver um senso claro de direção. Desenvolver um senso claro de direção significa definir muito bem os seus objetivos. Sabemos que todas as pessoas bem-sucedidas definem seus objetivos. Existe uma antiga expressão: você não pode atingir um alvo que não consegue ver. Você precisa saber o que quer em todas as áreas da sua vida. Há alguns anos, eu trabalhei com uma empresa petrolífera no Texas. Essa empresa foi fundada por H.L. Hunt, que se tornou o mais rico multibilionário que ascendeu sozinho no mundo. No seu auge, ele possuía 200 empresas e tinha uma renda de 3 milhões de dólares por dia. Um homem fenomenal, por sinal. E ele foi entrevistado na televisão por um amigo meu, antes de morrer, no início dos anos 70. E o perguntaram quais eram os segredos para o sucesso. Ele respondeu: os segredos para o sucesso em toda a minha vida foram apenas 2, e vou contar quais são. Ele disse: número 1, decida exatamente qual é o seu objetivo. Anote e trace um plano para alcançá-lo. E o número 2 é determinar o preço que terá que pagar para alcançá-lo. E então, pague esse preço. Com a lei de plantar e colher, causa e efeito, eu aprendi um ponto adicional. Eu aprendi que a vida que você tem hoje é um resultado do preço que você vem pagando até o momento. O que quer que você ofereça, você recebe de volta. Então, o que você recebe hoje é um resultado do que tem oferecido. Se você não gosta do que está recebendo, o que tem que fazer é oferecer algo diferente. O que eu descobri é que a vida é sempre justa a longo prazo. Então, a vida diz: você tem um preço para pagar e existem 2 condições. Primeiro, você deve pagar o preço inteiro para o seu sucesso, com estudos, preparação, esforço e assim por diante. E segundo, você deve pagar o preço antecipadamente e não depois. Só funciona se você primeiro oferecer o que tiver que oferecer, para então receber a recompensa. Então você precisa perguntar a si mesmo qual é o preço que deve pagar para alcançar o sucesso que deseja. E você deve anotar isso e traçar um plano, e trabalhar nisso todos os dias. Agora deixe-me passar um exercício, que vai ser o meu único dever de casa no nosso tempo juntos. Eu quero que vocês peguem uma folha de papel como essa e escrevam 10 metas que gostariam de atingir nos próximos 12 meses. Escreva a palavra meta e a data de hoje no topo da folha. Anote 10 metas que gostaria de atingir, então faça uma pergunta a si mesmo. Se você pudesse alcançar apenas uma meta dessa lista, mas pudesse alcançá-la em 24 horas, qual meta teria o maior e mais positivo impacto na sua vida? Essa é uma ótima pergunta, porque a resposta normalmente surge de repente. Você vai dizer: é isso. Se eu tivesse isso, teria um impacto maior do que qualquer outra coisa. Às vezes é uma meta financeira, às vezes é relacionada à saúde, às vezes ao seu relacionamento. Mas o que quer que seja, faça um círculo em volta dessa meta, vire a folha e escreva no topo da parte de trás. Determine um prazo para ela. Faça uma lista de tudo o que você poderia fazer para alcançá-la, e então comece a trabalhar na sua lista. E aqui vai uma dica: faça algo todos os dias que o mova um passo à frente em direção à sua meta. Eu prometo que esse exercício, selecionar a sua meta mais importante, traçar um plano e trabalhar nisso todos os dias, vai mudar a sua vida de forma que você nem imagina. Dizem que as pessoas começam a evoluir quando determinam seu maior propósito, sua meta número 1, e trabalham nisso todos os dias. É um segredo para se tornar um milionário, é um segredo para ter grande sucesso na vida. Eu prometo que em uma semana ou um mês, você vai olhar para trás e ficar extremamente surpreso com a diferença que isso faz. Eu estava fazendo um seminário não muito tempo atrás, e um homem veio até mim e disse: você sabe aquele exercício de definir metas? Ele mudou a minha vida há 10 anos. Ele disse: eu estava duro, divorciado, era um alcoólatra, e alguém me levou a um de seus seminários. Ele disse: eu fiz aquele exercício, escolhi minha maior meta, e isso mudou a minha vida. Eu perguntei: de que forma? Ele respondeu: hoje eu valho 40 milhões de dólares. Eu falei: uau! Ele disse:
Sim, e eu devo isso àquele exercício. O próximo é desconsiderar a possibilidade do fracasso. A coisa mais incrível é que o medo do fracasso é o maior obstáculo para o sucesso na vida adulta. E não é o próprio fracasso, porque cada um de vocês é um fracassado profissional. Cada um de vocês fracassou muitas e muitas vezes. Não é verdade? Todos nós falhamos. Todos os seres humanos falham muitas e muitas vezes. 9 em cada 10 coisas que tentamos não correm da forma que esperamos. Nós fracassamos em relacionamentos, em empregos, em carreiras, em investimentos, em tudo. Não é o fracasso que atrapalha. O fracasso nos faz mais inteligentes. Eu digo que é o medo do fracasso que atrapalha, e não o fracasso. E a solução para o fracasso é jamais considerar a possibilidade de fracasso. A regra é a seguinte: o fracasso não existe, existe apenas experiência. Quando tenta algo que não funciona, você recebe experiência, não fracasso. E reconheça que a maior parte das coisas que tentar não vai funcionar nas primeiras vezes. Então você deve dizer: essa é uma experiência interessante. Então você se levanta e segue em frente, e recebe mais experiência, e só segue em frente. Para se tornar um milionário por conta própria, você vai fracassar muitas vezes, ano após ano. Mas o seu cérebro tem um mecanismo cibernético, o que significa que, toda vez que tenta algo, você ganha experiência, e isso lhe deixa mais inteligente. E, eventualmente, você chega a um ponto em que é inteligente demais e não comete mais erros. Você começa a ter cada vez mais acertos e cada vez menos erros. Mas você não pode chegar a esse ponto sem ter fracassado. Henry Ford disse uma vez que o fracasso é apenas uma oportunidade para começar novamente de forma mais inteligente. E deixe-me contar para vocês uma grande regra que foi descoberta ao entrevistar milionários que ascenderam sozinhos. Milionários que ascenderam sozinhos enxergaram todo fracasso como algo bom. Eles dizem: deve haver algo de bom nisso, que possa me beneficiar. E surpresa, eles sempre encontram. Segundo, milionários que ascenderam sozinhos sempre procuram uma lição valiosa em todo problema, obstáculo ou fracasso temporário, e sempre encontram essa lição. E o que os fracassados fazem? Fracassados reclamam e choram, e pensam sobre o que perderam, e colocam a culpa de seus problemas em outra pessoa. Pessoas bem-sucedidas dizem: o que posso aprender com isso, que me fará mais inteligente na próxima vez? E eu prometo a vocês que aqueles que procuram, acham. E se você procurar por uma lição valiosa no maior problema que está enfrentando hoje, você vai achar essa lição. Há ainda outra possibilidade. O seu maior problema pode ser o maior presente que já recebeu, porque pode conter uma lição que trará o seu sucesso. Se você parar de pensar no que aconteceu e em quem pôr a culpa e começar a procurar pelo presente em seu problema, isso pode transformar a sua vida. O próximo ponto é se dedicar ao aprendizado a vida toda. O que leva alguém da pobreza à riqueza é desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional pessoal. No século XXI, como Peter Drucker diz, conhecimento e habilidade são a chave para este século. E a única coisa que vai ser relevante é a habilidade de aprender coisas novas, porque tudo o que você sabe está virando obsoleto rapidamente. Stephen Covey disse que o seu conhecimento atual tem uma meia-vida de 2 anos, o que significa que metade de tudo o que você sabe será irrelevante em 2 anos. E, mais 2 anos depois, a outra metade também. Então, se você não continuar a aprender e aprimorar suas habilidades, você não vai continuar no mesmo nível. Como diz Pat Roddy, o técnico de basquete: se você não está melhorando, está piorando. Se você não está constantemente aprendendo, está ficando para trás. Então, aqui estão as 3 dicas para o aprendizado contínuo. Número 1 é ler sobre a sua área de 30 a 60 minutos por dia. Em outras palavras, desligue a televisão, desligue o rádio, deixe o jornal de lado e apenas leia sobre sua área. As melhores fontes de leitura, por sinal, são os livros. Leia livros. Os livros mais vendidos escritos pelos mais bem-sucedidos da sua área, porque livros contêm uma riqueza que nos permite pensar em um nível muito mais alto, para conseguir resultados muito melhores que conseguiríamos antes. Então leia de 30 a 60 minutos por dia. Ouvi pessoas dizerem, muitas pessoas ao longo dos anos, que ler 1 hora por dia dobrou ou triplicou sua renda em 1 ano. A segunda coisa é fazer todos os cursos que você puder. Os cursos e seminários disponíveis para você na sua área, que são dados por profissionais, são cursos que foram desenvolvidos ao longo de muitos anos. Eles foram testados e testados e testados. A pessoa que fala com você por algumas horas passou milhares de horas aprendendo aquele tópico. Eles experimentaram e fizeram testes com milhares de pessoas. Quando você faz um curso, consegue aprender informação suficiente em 1 ou 2 dias, mais do que você conseguiria aprender em 2 ou 3 anos, ou talvez em toda a sua vida, tudo organizado e esquematizado. Alguns dizem, eu não posso pagar por um curso. Não há como não poder comprar livros. Não há como não poder pagar cursos. Há alguns anos, eu tive um dentista, e ele era um dentista muito bem sucedido, que foi recomendado a mim por um amigo. E esse dentista se aposentou aos 53 anos. Logo antes de se aposentar, ele vendeu seu equipamento e clientela por mais ou menos $2 milhões.
Antes de se aposentar, ele me contou o motivo. Ele disse que 8 anos antes disso, foi a um congresso dental em Hong Kong. Ele é da Califórnia. Viajou até Hong Kong para ir a esse congresso internacional, porque haviam especialistas dando aulas privadas, quase como uma sessão plenária, e ele assistiu a essa aula. E era sobre uma técnica específica de cirurgia plástica que um dentista havia desenvolvido e ninguém mais sabia, com a qual você pode alinhar o maxilar inteiro de uma pessoa e deixá-la linda, por um custo muito baixo e um nível muito alto de eficiência. Ele voltou e começou a implementar isso em seu trabalho. As pessoas começaram a viajar por 1.000 quilômetros ou mais. Os próprios dentistas levaram suas famílias inteiras até ele. Ele podia cobrar o valor que quisesse. Ele disse que 8 anos depois se aposentou como um milionário que ascendeu sozinho, com 53 anos, para aproveitar seu dinheiro pelo resto de sua vida. Tudo por causa de uma única aula de um único curso. Essa é uma história verdadeira e talvez uma exceção, mas nunca se sabe de onde vem a informação. A terceira forma de aprimorar suas habilidades é escutar programas de áudio em seu carro. Um motorista comum dirigem em média de 500 a 1.000 horas por ano, de 50.000 a 100.000 quilômetros. Se você escutar programas de áudio em seu carro, de acordo com a Universidade do Sul da Califórnia, você terá quase o equivalente a uma faculdade completa, apenas escutando materiais educacionais enquanto dirige. Isso pode mudar sua vida completamente. Muito, muito importante. Aqui vai um ponto interessante. Quanto mais você se compromete a ser o melhor que puder, mais você gosta de si mesmo e respeita a si mesmo. Quanto mais energia tiver, maiores serão as metas que definirá, mais irá persistir. Quando você investe em si mesmo e lê, aprende e aprimora suas habilidades. Você diz a si mesmo: uau, eu sou uma pessoa com um grande futuro e é meu dever maximizar meu potencial. E sua autoestima aumenta, seu respeito por si mesmo aumenta, seu senso de orgulho aumenta e você começa a ser promovido e receber mais em todas as áreas de sua vida. Bem, o próximo ponto é desenvolver uma mentalidade viciada em trabalho. Na nossa sociedade, vemos todas essas pessoas falando: vá devagar, tenha equilíbrio em sua vida, relaxe, descanse, se divirta no trabalho, feliz, seja legal com seus colegas. Isso é conversa de perdedor, perdedor, perdedor. Chega uma hora em sua vida em que você pode relaxar, certo? Você pode ir devagar, mas isso é quando você chegou onde queria, não antes de chegar. Porque antes de chegar, você está em uma competição com centenas de milhares de pessoas, como nas Olimpíadas, que também querem chegar lá. E para vencer, você precisa trabalhar mais e trabalhar melhor, de forma mais inteligente que eles. Então a chave é desenvolver uma mentalidade viciada em trabalho. O que isso significa? Significa que você deve começar um pouco mais cedo, trabalhar um pouco mais e sair um pouco mais tarde. Use o que eu chamo de fórmula de mais de 40. A fórmula de mais de 40 diz que trabalhar 40 horas por semana garante sobrevivência, e isso é tudo. Se trabalhar 40 horas por semana, você sobrevive. Você não faz nenhum progresso, você não evolui, você apenas aguenta. Cada hora que você investe em seu trabalho ou em si mesmo, além das 40 horas, é um investimento em seu futuro. Então você pode dizer como vai ser o seu futuro de forma infalível ao contar quantas horas trabalha além das 40. Quantas horas um milionário que ascendeu sozinho na América trabalha até passar a marca de $1 milhão? 59. Alguns trabalham 70, 80, 90, mas a média é de 59. Quantas horas um grande executivo trabalha? 59. Então essa é a primeira regra, as horas que você trabalha além das 40. Se você disser: bem, meu escritório fica trancado e eu não posso ficar lá por mais de 40 horas por semana. Então passe o resto do seu tempo investindo em si mesmo, evoluindo em seu trabalho para quando puder fazê-lo. Agora, aqui está o segundo fundamento, e esse fundamento muda a sua vida. É o seguinte: no horário de trabalho, apenas trabalhe. Quando trabalhar, trabalhe. Não brinque. Um total de 50% do tempo de trabalho atualmente é desperdiçado. E é desperdiçado com conversas, problemas pessoais, ligações de família, navegando na internet, lendo jornal, bebendo café, horário de almoço estendido, chegando tarde e saindo cedo. E nos outros 50% você está correndo contra o tempo, porque ficou para trás por ter gasto tanto tempo. E então você começa a trabalhar. E não começa pelas maiores tarefas, para poder se livrar logo de todas as pequenas. Então o que acontece é que as maiores tarefas vão se acumulando, até formar uma avalanche e causam um grande estresse. E você vai para casa à noite pensando nesse trabalho. Tenho que terminar esse projeto, mas não consigo ter disciplina e parar de conversar com meus colegas de trabalho. Toda vez que um deles aparece, automaticamente, como uma reação condicionada, é hora de blá blá blá. Conversa. Não, o que você deve fazer é trabalhar todo o tempo. Se alguém chegar e disser: oi, você tem 1 minuto? Você diz: sim, mas não agora. Por que não conversamos depois do trabalho? Agora tenho que voltar a trabalhar. Sabe de uma coisa? Por que você não vai até o saguão e arruina a sua carreira? Mas não fique aqui e arruine a minha. É muito importante. Existe uma ótima história de uma garotinha que vai até a sua mãe e diz: mamãe,
Por que o papai sempre traz sua pasta para casa e trabalha à noite e aos finais de semana, e não passa nenhum tempo com a família? E ela respondeu: bem, querida, você precisa entender que o papai não consegue terminar tudo no trabalho, então precisa trazer para casa. Ela perguntou: por que não colocam numa turma mais atrasada? O próximo ponto é se cercar das pessoas certas. Esse é um segredo para se tornar um milionário por conta própria. Cerque-se das pessoas certas. O Dr. David McCulley, de Harvard, pesquisou por 25 anos o motivo pelo qual algumas pessoas obtêm tanto sucesso na vida. O que ele descobriu é que 99% do seu sucesso na vida é determinado pelo que ele chamou de grupo de referência. O seu grupo de referência são as pessoas com quem você se relaciona. Elas são as pessoas com quem você se relaciona no trabalho, com quem você se relaciona em casa, na sua igreja, no seu partido político, no seu círculo social. O que ele descobriu ao trabalhar com pessoas é que mudar o seu grupo de referência transformou completamente sua forma de pensar. Por quê? É porque somos como camaleões e absorvemos através da pele as atitudes, as opiniões, os comportamentos, o estilo de se vestir, o jeito de falar das pessoas com quem nos relacionamos na maior parte do tempo. Se você começar a se relacionar com vencedores na maior parte do tempo, descobrirá que tem uma visão de mundo totalmente diferente. Eles são otimistas, eles são animados, eles são focados, eles estão aprendendo, eles estão evoluindo, eles acreditam no que fazem e você começa a ser assim também. Sabemos que nossos relacionamentos compõem 85% da sua felicidade ou infelicidade na vida. Em outras palavras, se você tem relacionamentos ruins, eles vão te afundar mais rápido que uma âncora. Se você trabalhar para um chefe ruim, isso destruirá toda a sua alegria no trabalho. Se você tiver um colega de trabalho negativo, descobriram que uma única pessoa negativa num escritório pode acabar com o clima de todo o local, por causa da negatividade dela ou dele. Então, o mais importante que você pode fazer é escolher seus relacionamentos com cuidado e apenas se relacionar com pessoas que respeite e goste de ter por perto. O próximo ponto é estar preparado para escalar pico por pico. Um dos segredos para se tornar um milionário por conta própria é perceber que a vida não é apenas um caminho reto. É sempre um sobe e desce. Se você escalar o pico de uma montanha, terá que descer até o vale antes de escalar o próximo. Tudo na vida são ciclos e fases. Existem ciclos bons e ciclos ruins. E existem fases boas e fases ruins. A questão é qual é a direção mais comum das suas fases. Eu digo o seguinte: na vida são 2 passos para frente e 1 passo para trás. Pessoas bem-sucedidas focam nos 2 passos para frente e se protegem na baixa. Eles fazem reservas de dinheiro, eles usam controle de risco no mercado de ações, eles tomam muito cuidado com o que fazem para tentar manter os 2 passos adiante e garantir que o passo para trás não seja tão grande. Eles querem ter a certeza de que essa curva seja sempre ascendente, para que toda vez que houver um passo para trás, eles ainda estejam à frente de onde estavam antes. O próximo ponto é desenvolver resiliência e resistência. Desenvolver resiliência e resistência é uma das práticas mais importantes de milionários que ascenderam sozinhos, porque, como eu falei desde o início, a maior parte das coisas não funciona. Esse é um ponto muito interessante, que você vai ser derrubado uma vez após a outra. E o que sabemos é que, como meu amigo Charlie Jones diz, você precisa balançar sem quebrar. E quando as coisas derem errado, balance. O que eu aprendi há muitos anos foi uma técnica interessante chamada ensaio mental. E o ensaio mental faz com que você se prepare mentalmente para as quedas inevitáveis antes delas acontecerem. Então você vai dizer que tudo bem. Ao longo da vida, as coisas vão dar errado. Mas, quando isso acontecer, não ficarei chateado, não ficarei revoltado, com raiva ou o que quer que seja. Eu apenas irei aceitar e aprender com isso. Então levantar e seguir em frente. Às vezes faço a seguinte pergunta: alguém aqui tem problemas? Todos respondem que sim, todo mundo tem problemas. Bem, sejamos sinceros, a vida é um conjunto de problemas. Eles nunca acabam, os problemas continuam surgindo, como as ondas do mar. A única interrupção a esse conjunto de problemas ininterruptos será a crise. Então a vida será problema, 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 crise. Problema, 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 crise. São como as ondas do mar, 6 problemas e uma crise. 6 problemas e uma crise. Isso significa que todos aqui estão em crise agora mesmo, ou acabaram de sair de uma crise, ou estão prestes a entrar em crise. Então, o que descobrimos em 30 anos de pesquisa é que a marca registrada de pessoas superiores é a forma como respondem a uma crise, como você lida com problemas e como responde a uma crise. E descobrimos que pessoas superiores buscam pela solução de todos os problemas. Eles não se permitem ficar chateados ou com raiva quando algo dá errado. Eles dizem: ok, qual é a solução? E eles se direcionam à solução. Quando você tem um problema muito grande, isso estimula a criatividade para resolver esse problema. Então o que você deve fazer é definir o problema com clareza. Se você tem um problema, diga: espere um minuto, qual é o meu problema? Com o que estou preocupado? E anote.
e o ato de definir um problema com clareza normalmente ativa a sua solução. A última técnica que quero ensinar a vocês em relação à sua maior meta, e se você fizer apenas essas duas coisas como resultado do nosso tempo juntos, elas vão transformar sua vida. Você já definiu a meta que teria o maior e mais positivo impacto em sua vida. O que você deve fazer é pegar essa meta e escrever no topo de uma folha na forma de uma pergunta. Vejamos, vamos dizer que a sua meta é dobrar sua renda. Isso teria um grande impacto em sua vida. Então, quais são todas as coisas que eu posso fazer para dobrar minha renda nos próximos 12 meses? Escreva como uma pergunta clara. Ainda melhor, se você ganha $50 mil atualmente, escreva: o que posso fazer para ganhar $100 mil nos próximos 12 meses? Quanto mais específica a pergunta, melhor. Então você vai se dedicar a escrever 20 respostas para essa pergunta. Você deve escrever no mínimo 20 respostas. Esforçar-me mais, trabalhar de forma mais inteligente, começar cedo, acabar tarde, mudar minhas ocupações, aprimorar minhas habilidades, o que quer que seja. Force a si mesmo a continuar escrevendo até completar as 20 respostas. Chamamos isso de tempestade de ideias. As primeiras 3 a 5 respostas serão fáceis. As próximas 3 a 5 respostas serão difíceis. As últimas 10 respostas serão extremamente difíceis. Mas eu passei esse exercício para pessoas que viraram milionárias tantas vezes que perdi a conta, porque elas normalmente descobriram que a 20ª resposta muda suas vidas. E se você já fez isso alguma vez, é absolutamente surpreendente. Mais pessoas viraram milionárias com este simples exercício de tempestade mental, o que eu chamo de método das 20 ideias, do que com qualquer outro método de pensamento criativo descoberto até hoje. Quando tiver as 20 respostas, escolha uma delas e comece a agir imediatamente. Não importa qual seja, apenas escolha uma e comece a agir. Isso lhe manterá pensando e agindo criativamente o dia inteiro. O próximo ponto para se tornar um milionário por conta própria é se tornar um inabalável otimista. Ser um inabalável otimista significa que você pensa e fala sobre o que quer na maior parte do tempo. Otimistas pensam e falam sobre o que querem. Eles enxergam o lado bom de toda a situação. Eles buscam pela valiosa lição. Eles estão constantemente alimentando suas mentes com grandes ideias que trazem novas perspectivas. O que descobri é que otimistas têm 3 incríveis qualidades. A primeira é que aprendem mais coisas. Como um resultado, eles aumentam muito suas chances de aprender a coisa certa na hora certa. A segunda é que tentam mais coisas, o que aumentam muito suas chances de tentar a coisa certa na hora certa. A terceira é que persistem. Eles nunca desistem. Uma vez que um otimista decida se tornar rico, ele nunca vai parar até atingir seu objetivo. Bem, eles enfrentarão muitos problemas, obstáculos e dificuldades? Sabe-se que quase todo mundo alcança o sucesso de uma forma diferente da que desejava ou imaginava, mas eles continuam seguindo, quase como um jogador de futebol americano se movendo pelo campo, correndo, bloqueando, passando a bola, indo para trás, para frente, sem parar, mas sem perder o gol de vista. Então otimistas aprendem mais coisas, tentam mais coisas e persistem mais. Quero deixá-los com as 2 últimas características de milionários que ascenderam sozinhos. A penúltima característica é que eles desenvolvem as qualidades de coragem e persistência. Como eu disse antes, o maior obstáculo do sucesso é o medo do fracasso. O antídoto para o medo do fracasso é o hábito da coragem. E o que sabemos é que você precisa de 2 tipos de coragem para ter sucesso. O primeiro tipo de coragem é a coragem de começar. É a coragem de se lançar sem nenhuma garantia de sucesso. Alguém disse uma vez que se todos os obstáculos tivessem que ser removidos antes, nada nunca aconteceria. Então, pessoas bem-sucedidas estão dispostas a pensar, planejar, tomar decisões e agir sem nenhuma garantia. Dizem: pule que a rede surgirá. Tome atitudes sem garantias e então aprenda. O segundo tipo de coragem é a coragem de aguentar, é a coragem de persistir, é a coragem de seguir em frente. Seguir em frente é tomar a decisão de jamais desistir. Não importa o que aconteça, você nunca vai desistir. Você será derrubado uma vez após a outra, mas jamais desistirá. E a parte interessante é que, se você tomar essa decisão, posteriormente irá persistir. Então, coragem significa a coragem de começar e a coragem de persistir. E a última qualidade de milionários que ascenderam sozinhos, e Napoleão Hill a chamou de chave mestra para a riqueza, depois de estudar as 500 pessoas mais ricas da história dos Estados Unidos. Ele disse que é a qualidade de autodisciplina. É a habilidade de se forçar a fazer o que deve fazer, quando deve fazer, quer goste ou não. A qualidade de autodisciplina é a qualidade que lhe fará um grande sucesso. É a habilidade de se obrigar a fazer o que você sabe o que deve fazer. E aqui está a incrível descoberta. Essa persistência é a autodisciplina em ação. Sempre que persiste, você constrói sua autodisciplina. Sempre que pratica sua autodisciplina, você constrói sua habilidade de persistir. E ambas estão atreladas à sua autoestima. Então, quanto mais você persiste, mais gosta de si mesmo.
Quanto mais gosta de si mesmo, mais disciplina você tem. Quanto mais disciplina você tem, mais gosta de si mesmo. E, como resultado, mais persiste. E, eventualmente, você entra numa espiral de sucesso e se torna absolutamente imparável. Você chega a um ponto em que sabe que pode atingir sua meta e nada no mundo pode pará-lo. E cada passo que você dá lhe faz cada vez mais forte. Até que finalmente dizem, sei de uma coisa sobre ele, sei de uma coisa sobre ela. Você não pode pará-lo ou pará-la. Uma vez que decidem que querem uma coisa, não vão parar até conseguir. E quando desenvolver essa qualidade, nada será impossível para você. Então deixe-me dizer uma coisa. Estamos vivendo na melhor época de toda a humanidade. Mais pessoas farão mais dinheiro nos próximos anos do que já foi feito em toda a história da humanidade. Mais pessoas irão se tornar milionários e estão se tornando milionárias hoje mais rápido do que pensávamos ser possível. E ninguém é melhor que você, ninguém é mais inteligente que você. E se você fizer o que outros milionários que ascenderam sozinhos fizeram, nada no mundo pode impedi-lo de conseguir os mesmos resultados que outros milionários que ascenderam sozinhos. E eu espero que consiga. Muito obrigado.